Galera, boa noite. Eu sou o Marcelo Negão, perfil Live com os atletas e artistas. Desde já, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificação para que a gente também cresça lá no Instagram. Outras redes sociais, TikTok, Kawaii, Facebook, X, muitas coisas novas aparecendo por lá. Hoje, resenha da boa, papo descontraído, Taya Morim, Share Dance, danças sensuais. Vamos conhecer um pouco desse mundo aí que envolve a dança sensual e saber um pouquinho mais, né, da nossa convidada, que eu vou chamar agora. Entrar aí, dividir a tela para que a gente comece esse bate-papo aí da hora, descontraído. Eu tô esperando você entrar. Oiê, Tudo bem, Dai? Boa noite. boa Como você tá? noite, tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Obrigado aí de você vir conversar com a gente aí, trocar uma ideia e mostrar pra gente um pouco dessa arte, né? Que é a dança sensual. Muito feliz aí em conversar contigo. Obrigada, me sinto privilegiada pelo convite, me sinto honrada, obrigada, não esperava, né, porque no mundo que a gente está, o Chardense ele é tão desvalorizado, né, ele ainda não é visto com os olhos da maneira que deveria ser, né. Eu, além de ser professora de Chardense, eu sou também personal, né, então, Que prazer, legal. eu sou a Dai, Que legal. sou personal, Que legal. eu atuo na área da educação física já tem aproximadamente 14 anos, Que legal. mas no Tia Dance está caminhando para quase 5 anos, né, que eu atuo. Somado à Top. educação física, eu tenho a psicoterapia, né, que Caraca, também. é a metodologia que eu utilizo hoje dentro do Chair. Então, na verdade, o Chair Dance, ele nada mais é que uma ferramenta terapêutica que eu uso para poder ajudar as mulheres a resgatar a autoestima, a sensualidade, a se redescobrirem, a se reconectarem com si mesmas, né? Que Eu digo legal. para elas todas as vezes que, assim, a gente, quanto mulher, em muitos momentos da nossa vida, a gente quer imitar vocês, né? Que são homens, né? A gente adota aquela postura mais masculinizada na falsa ideia de achar que isso é força, né? Então, assim, a gente acha que ser independente é não precisar de ninguém. Que ser uma mulher forte é você ser arrogante. É E não é você isso, né? ser aquela pessoa grossa, né? Sim, Você ser ríspida, ou então ser machista, feminista, e não tem nada a ver, né? A verdade. sensualidade ela está relacionada aos nossos atos, ao nosso comportamento, aos nossos gestos, a maneira como eu trato você, né? A Sim. maneira como eu chego no ambiente com a educação, com a minha simpatia. Às vezes eu não preciso nem abrir a boca, só de chegar, É, isso já é verdade. mostra um grau de sensualidade, né? Já, É já, diferente já- daquilo que é sexy ou que é vulgar. você já causa um impacto, né? Quando você chega, né? Não Sim, precisa ser vulgar, né? sim. Você já. Nossa, ó, caramba. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tá falando de que cidade e de que estado? Eu sou de São Paulo, capital, zona norte de São Paulo. Freguesia Zona do Ó, Norte. Cachoeirinha. Um abraço aí pro pessoal da Zona Norte aí, freguesia do Ó, né? E aí, toda a galera aí do futebol de várzea também daí, que a gente tá sempre ligadinho aí. Do quê? Um grande abraço pra vocês. Futebol de várzea daí, a gente tá sempre ligadinho aí também. Então, um abraço pra toda a galera aí da Zona Norte. Pode deixar, meu Você falou no marido, começo. ele é um dos treinadores da Várzea, do Ah, que Metalúrgico, legal. do Nossa, Guaraciaba. clube antiguíssimo, hein? Metalúrgicos é A gente foi antiguíssimo. Nossa. campeão, né? Domingo agora. Meu, a Olha, gente eu tá entrei para conversando falar com de uma. Charden, Ó, estou falando de a futebol. gente, a gente tá conversando com a. A gente vem conversar com uma pessoa que já deu pra perceber que ela sabe de futebol. Ela é professora de educação física, né? Ela falou que tem algumas outras coisinhas. Gente, até o final da live ela vai estar me entrevistando. Ela vai estar me entrevistando. Ó, ele tá online aí, ó. Depois você pode Cé- marcar uma live com ele para trocar uma ideia. Qual que é o César É, o César César. Personal. Um abraço, César. Tamo junto, hein?
Agora você falou um negócio no começo que de valorização, né? E assim, muitas pessoas que já passaram aqui, né, de diversas áreas, sempre pontuam isso que você falou. E era para ser o contrário, porque com tanta rede social, com tanto acesso à mídia hoje em dia, acesso às pessoas poderem mostrar seus conteúdos, como você mostra a sua arte, deveria de ser muito mais valorizado, pelo menos na minha opinião. É que a gente vive numa sociedade que hoje ela é muito voltada para o lado do que é o superficial, né? Do sensorialismo, né? Da questão erotizada, da questão vulgarizada. Então, às vezes, você tá, eu digo por mim, né? Eu solto um vídeo no Instagram, por mais simples que seja esse vídeo, às vezes a pessoa ela tá tão contaminada internamente, tão vazia internamente, com a mente dela tão cheia de alucinações, de fantasias, que ela vai ver o meu vídeo e ela vai pensar um monte de besteira. Então, isso Sim, acaba meio que causando uma deturpação também na nossa arte, né? com certeza. Então quebra um pouco. E isso também não só quem assiste, mas existem profissionais da própria área que não se valorizam também, que não se posicionam da maneira como devem se posicionar. Esses são Então eu, quanto os pior, né? professora, né, na posição que eu estou hoje, de professora, de mentora, de lidar com mulheres na qual eu quero ajudar, então, assim, se eu me posicionar na rede social de uma maneira vulgar, eu não vou estar ajudando essas mulheres, eu vou estar espantando elas, né? Porque elas vão olhar e vão falar, Com nossa, o que é certeza. isso? Só que na Verdade. cabeça dessas professoras que não têm essa consciência, elas acreditam que isso é empoderamento. Então, você postar uma foto nua, não que seja um problema, né? Vai da sua intenção. O que você quer com aquilo? O que você está querendo causar com aquilo? Você quer atrair mulheres para você ou você quer que homens fiquem te olhando, te babando, te desejando? Então, você precisa ter isso na sua cabeça muito bem esclarecido. Então, a desvalorização, ela começa da gente, de nós que somos profissionais. A mesma coisa do polidense. O polidense, ele está há muito mais tempo do que o chair dance, né? Dentro Verdade. do mercado, na sociedade, enfim. E ele, mesmo assim, luta contra vários tipos de preconceitos e rejeições. E a mesma coisa a gente agora, a gente está começando uma ascensão. O Tiradentes nasceu do burlesco, lá na década de 40, né, lá nos cabarés franceses. Naquela Legal. época, ele era visto como uma arte. O striptease era visto como uma arte, porque as mulheres elas não faziam o striptease da maneira como ele foi apresentado para gente atualmente, de Sim. tirar tudo, de ficar completamente nua. Era o quê? O simples tirar de uma luva, um acessório, uma peça simples de roupa. Isso era um striptease, isso era uma arte naquela época. E foi passando o tempo, as pessoas com as suas. Com os seus vazios internos, né? Elas tentam preencher isso de alguma maneira e acabam projetando isso no público, né? Na sociedade. Agora, agora, Dai, você como acabou de frisar, né? Você é uma professora, você forma as suas alunas, ensina elas, né? Um pouco da arte, um pouco de resgatar essa autoestima, né? Que se perde no decorrer do tempo, né? Ou às vezes dentro de um casamento. Qual que é a faixa etária que você mais trabalha, assim, quando você começa a fazer essa iniciação do chair dance? Tem uma idade As específica ou não? Várias minhas idades? As minhas alunas, na verdade, hoje, o meu público, a maioria eu digo, são mulheres 30 a mais, né? Então, a maioria é de 35, 40 anos, 42 anos. Eu tenho um público da terceira idade, que inclusive amanhã eu vou dar chair dance para elas, as minhas divas 60 a mais, Sério, né? que legal! Sério. Depois eu vou subir o vídeo no Instagram, vocês vão ver. Vai ser bem legal. A gente vai marcar vocês aqui e pôr no Stories. Tá, a mais velha tem 84 anos Nossa, que e ela legal. dança. É que Então, assim, é bem legal. legal. É muito agradável, sabe, de você ver. E a caçula, que já fez aula comigo, acho que deve ter 21.
20 anos. Mas assim, eu sempre digo, desde que seja algo consciente para resgatar o feminino, para resgatar o aspecto da essência, da beleza, do feminino, do afeto, dela Sim. entender que ela é uma mulher e que ela foi feita por Deus, né? Para isso, para se comportar como um ser humano que seja, né, afetuoso, né, que sirva o outro dessa maneira, ela pode praticar dos 16, 18 anos em diante. Eu só não recomendo que seja antes disso. Você, como uma professora, né, como uma pessoa envolvida com a dança, né, geralmente pessoas que são envolvidas com a dança, ela tem um quê diferente, né? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu vim da dança também, então eu vejo que a dança ela tem um quê diferente. Independente do ritmo, ela tem um quê diferente. E Sim. muitas das vezes as pessoas que estão próximas, elas não entendem algumas coisas que a gente às vezes consegue visualizar, né? Eu digo isso porque hoje em dia a gente tem muita dancinha de TikTok, dancinha não sei do que, sabe? Tem muita coisa que diminui um pouco a arte em si. E quando eu vi esse trabalho seu, eu fiquei assim maravilhado, porque assim, hoje em dia você vê um trabalho com tanta qualidade, um trabalho que é feito com tanto carinho, né? E não ser muito visto, não ter muitos seguidores, é até estranho, porque você vê coisas hoje em dia que não. Desculpa que eu vou falar, mas que não tem nada a ver, que não presta, mano. E você acaba vendo, às vezes, negócio com 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Você que é uma professora e você é técnica, que eu sei disso. Você deve de olhar assim e falar assim, pô, né, mano? Eu tenho um trabalho ferrado na minha concepção, um trabalho profissional. E isso aqui tem 1 milhão de seguidores. Como é que pode? Às vezes eu não entendo. Eu juro pra você que eu fico vendo e falo assim, não, eu acho que eu tô vendo coisa errada, coisa demais, ou eu tô ficando louco, não pode ser, mano. Você também vê dessa forma. Mas é por conta disso, né, daquilo que a gente estava falando lá no comecinho, a questão do sensorialismo. A mídia, né, ela cria um certo padrão, e isso é um veneno para nossa cabeça, né? Eu pego muitas meninas que elas vêm para mim através do meu Instagram e a primeira coisa que elas falam para mim é assim, Dai, eu não sei dançar que nem você. Eu sou dura. Eu não sei fazer tudo isso que você faz na cadeira. E aí eu só olho para elas e falo, mas você não precisa dançar como eu. Você é única da sua maneira. Eu sou única da minha maneira. Então cada uma é única da sua forma. Então você Ponto. vai descobrir a sua forma. Só que o que Sim. acontece? As pessoas, elas vivem numa aparência hoje em dia, numa Numa bolha. superficialidade. Numa bolha. Exato. O que você vê no meu Instagram é o que você vai ver da Dai pessoalmente no meu dia a dia. Na Legal. minha rede social, eu sou exatamente o que eu sou no meu dia a dia. Se você vier aqui na minha academia, você pode perguntar para quem você quiser. Como que a Day é? Eu sou exatamente assim. Eu tenho os meus momentos de delicadeza por conta do share Sim, dance, tenho os meus momentos de sim. sensualidade, mas eu sou maloqueira. Eu também sei ser uma pessoa séria. Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a dona de casa, sou a chefe de família, sou a chefe de empresa, enfim. Eu tenho as minhas 300 personalidades que eu falo, né? Qual que eu vou escolher para o dia? Mas, assim, infelizmente as pessoas elas alimentam nas redes sociais aquilo que elas não são. E o que Sim. elas não são é o que ganha o Ibope e é o que ganha esses seguidores. E as pessoas, elas vão numa maré em direção a isso. E aquilo que é o verdadeiro, às vezes, para elas, pode ser Não chato. vale Porque, isso nada. daí não é tão atrativo. Mas por quê? Porque é o Sim. verdadeiro. E a sociedade não está acostumada a lidar com a verdade. Ah, Elas acham isso que a desde o verdade início, ela é um né? ataque, é uma ofensa. E é isso que Sim, acontece. sim, verdade. Eu concordo com você. É, parece que meio que as pessoas, né, elas tentam se esconder, né? Se esconder através de um personagem, né? Sim, Porque é basicamente isso, né? tem uma É máscara. basicamente isso. Sim, Exato. é basicamente isso, porque assim, é difícil a gente ver hoje em dia, e eu falo difícil porque assim, eu sou de uma geração que assim,
A gente não tinha rede social na época, quando era mais novo, tinha que fazer ligação de orelhão, a gente conversava, a gente trocava ideia. E hoje em Era. dia você vê assim que só vou trocar ideia com você se for numa live ou se for via vídeo. Não se tem mais hoje de conversa, não se bate mais um papo. Então, assim, levando esse gancho para a sua arte, isso com certeza deve de resgatar muitas pessoas. Muitas pessoas. Porque, Sim. assim, você pegar uma pessoa que tá com o ego ferido, queira sim, queira não, é difícil para você trabalhar com a pessoa no início. É difícil você fazer a pessoa ela acreditar nela de novo, né? Então você tem É. que ter muita psicologia, muita conversa. Eu deduzo que você conversa muito com elas, né? Antes de iniciar o trabalho e no decorrer do seu trabalho, né? Sim. Acho que essa introdução, né, essa conversa, o trazer, o acolhimento, ele é Uhum. extremamente importante. Eu sempre me coloco como um exemplo para elas, né? Hoje falar sobre o meu processo que eu vivi, ele é mais tranquilo, né? Mas antigamente para mim não era, né? Eu vim de um relacionamento tóxico, abusivo, e isso Nossa. fez eu adentrar no share dance, né? Então assim, eu vivia essa máscara. Eu vivia essa coisa de achar que eu era forte, na verdade eu era arrogante, né? Eu era uma pessoa extremamente ogra, agressiva, né? Bem assim, caótica, né? Eu não era nada do que vocês veem hoje. Hoje eu sou leve. Antigamente eu não era, mas por quê? Por conta desse relacionamento que me colocava muita pressão. Então, assim, na frente dele, eu não podia nem cumprimentar os meus amigos, eu não podia falar com ninguém, eu não podia fazer nada. E isso foi me acabando por dentro. E aí eu precisava buscar alguma coisa por mim. E aí Sim. eu fui, primeiramente, buscar a faculdade de psicoterapia, né, após a ingestão de conflitos. Fui, fiz, junto com os meus amigos. Me Quantos formei, anos? só que nessa caminhada, nesse processo, a gente tem as terapias, né? Então, eu comecei a fazer a terapia também por conta do curso, e isso foi abrindo um pouco mais os meus horizontes, foi abrindo mais a minha cabeça. Sem contar Você que foi se desde. sentindo melhor. Sim, você começa a não aceitar migalhas de ninguém. Você começa a não aceitar É. mais aquilo que fazem com você, né? E aí, desde pequena, a minha mãe sempre falava, né, para eu ir fazer alguma coisa de balé, de jazz, algo relacionado à dança. E eu sempre dava um contra nela. Falava, ah, não, mãe, não vou não, não sei o quê. A coisa de adolescente, né? Retrucava. Sim. E aí, quando chegou esse período da minha vida, veio a pandemia, foi quando eu tive esse estágio, falei, eu vou procurar alguma coisa para eu fazer. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o polidense. Mas aí eu olhava para casa que eu morava e falava, onde eu vou enfiar uma barra aqui dentro de casa? Só se for na minha cabeça, né? Porque não cabia, não tinha como. Eu não tinha espaço. Aí eu falei, meu, não tem cabimento daí, você colocar uma barra dentro de casa. Aí Você, eu tipo, achei uma você olhou por professora. toda a casa, mas ficou caçando um canto, né? Você procurou um canto, mas não achou. Não, e neurótica, né? Ficava assim, sentada, olhando, ficava olhando pro teto, eu falava, mas se eu colocar no meio da cozinha? Porque a cozinha era grande, né? Ela falava, não, Fazendo mas se eu cair em cima rango das e dançando. panelas? Aí eu falei, não. Aí eu desisti do vôlei, aí eu achei uma professora que estava dançando na época lá num puffzinho, ensinando chair dance. E aí eu olhei, eu falei, nossa, que interessante, né? Dá para fazer isso daí. Aí eu fui buscar, fui. Aí conheci a minha primeira professora, que foi a Grazi Brugner, que ela é maravilhosa também. Uma mãe para mim, assim, dentro da dança, da minha carreira. No princípio, eu dançava junto com a Nathalie, que foi uma das minhas parceiras, né, lá atrás. E a gente desfez depois a parceria, né? Cada uma foi pro seu lado nesse sentido, por conta de prioridades. Depois eu conheci, anterior a isso, eu conheci a Letícia, que é a minha mentora, a atual mentora, amiga, parceira da vida, assim, Legal. né? A Letícia Teles. Eu me capacitei com as duas, né? Com a Grazi, com a Lê. Hoje eu tenho, né, a Letícia como minha mentora, a Grazi também como uma mestra minha rainha, tenho a Tarita Thiago como uma mentora minha também de gestão de eventos, porque é o que eu sempre digo.
por mais que a gente seja profissional e por mais que a gente seja professor na área, professora, a gente precisa de um outro profissional nos apoiando, Sim, né? Para a gente estar precisa. sempre nos trilhos. Então, o Verdade. chair dance, ele nasceu para mim, ele veio para mim através de uma dor. Então, eu tive que aprender a lidar com as minhas dores Sim, para poder colocar tudo para fora. Então, o momento ali que a gente está dançando, que a gente está fazendo as dinâmicas, né, do chair, que é uma simples caminhada, um simples sentar e levantar, que eu sempre peço para elas, eu falo assim, como é que passa sabonete no corpo na hora de tomar banho? Aí elas falam assim, é assim, né? Eu falo, a gente faz assim, mas tem que ser assim, delicadamente, uhum, né? Só que a gente sabe que não é assim, a gente faz assim. é Então, assim, tudo verdade. isso já faz uma conexão, já faz elas viajarem lá no interior delas e começar a se perceber internamente, né? E despertar esse sentimento. Então, é um trabalho que ele não é a curto prazo, é um trabalho demorado. E muitas das vezes, para colocar isso para fora, leva um tempo. E quando coloca, Sim, chora, machuca. Às vezes a menina nem quer voltar a dançar porque ela não quer ter contato com aquilo, porque dói, né? Então você mexe na gaveta que tá quietinha lá, fica difícil de você lidar às vezes. é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que entrou aqui. Beijo. Entrou o time da Aí deixa eu Várzea, falar pro meu entrou o marido time. que eu amo ele também porque ele me mandou aqui. Te amo, obrigada por tudo. É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo aí. E não posso deixar de mandar um salve aqui pra galera que entrou, né? Não? O pessoal do Arsenal, time de Várzea também, Benfica, time de Várzea. O AAE Schalke 04 também, time de Várzea. Galera que tá entrando aí, um salve, um abraço pra vocês aí. Tamo junto. E. Marcelo, espera só um pouquinho, por favor. Que tem um cidadão aqui. Vem aqui, Caio. Meu parceiro de trabalho tá falando para você mandar um salve para ele, seu Caio Juliano. Caio Juliano, um abraço pra Espera você aí. aí, irmão. Tamo junto, hein? Toma, agora você tá online, né? Que ele não tava achando a gente. Agora você pode mandar para ele o salve dele. Fala, Caio Juliano, um abraço pra você aí, irmão. Tamo junto, hein? Tá dado salve, hein? Tá dado salve, hein? A gente, né, falando sobre esse tipo de assunto, às vezes é um assunto que é tão delicado, né, que às vezes as pessoas não querem adentrar, né, a detalhes, né, mas assim, muitas, mas muitas, né, pessoas têm esse problema com autoestima, e não é só mulher não, homem também, entre várias pessoas que às vezes a gente conversa, né, assim, entre amigos, roda de colegas, sempre tem. E por incrível que pareça, não é um número baixo. Não é um número baixo. É que nem você falou, são pessoas que se retraem, né? Elas, tipo, vivem dentro da bolha. O difícil é pra sair da bolha, né? É difícil. Eu já dei aula para alguns homens também. Tenho alunos homens, né, dentro do chair dance. E assim, não é fácil. Não é fácil. Você lidar com as suas próprias emoções, com seus traumas, os seus bloqueios, exige da gente muita coragem, né? De você expor isso, de você colocar para fora. Eu mesma, Verdade. em muitos momentos que eu acho que, tipo, às vezes eu já tinha me curado de algumas situações que aconteceram na minha vida, eu já me peguei desabando montando coreografias, né? Porque você desperta um gatilho e faz uma conexão. Então a gente que é da dança, a gente tem muito isso, né? E a arte, ela Verdade. nada mais é do que a nossa conexão com Deus também, né? Então, através da Sim. arte, a gente faz essa ligação com a nossa espiritualidade. Eu sempre digo que se a nossa espiritualidade, independente de religião, né? Seja ela qual for, se ela está equilibrada, se ela está em dia, a sua parte da estética, que é a arte, ela também vai estar equilibrada.
né? Agora, se a sua espiritualidade ela tá lá embaixo, você não está cuidando, não está sendo grato, pelo menos pela vida que você tem, a parte da arte você não vai saber nem contemplar. Então, você, tudo que você for olhar, que for uma arte, você vai olhar e vai falar, tá, o que, que você tá vendo de bonito aí? Eu não tô vendo nada demais. Porque é o que acontece hoje É em isso dia. mesmo. É isso mesmo. E, não, e eu vou dizer mais ainda, não é só hoje em dia, não. Isso aí é de muitos anos. Não é só de hoje em dia, não. É bem isso mesmo. Poucas as pessoas que são da arte, ou que. Eu digo até quem é da arte, porque às vezes tem próprias pessoas da arte que parece que são vazias. Sim, tem muitos, né? Dançarinos, bailarinos, enfim, muitos artistas que infelizmente dão contra, né? Na própria carreira por conta disso, né? Mas aí vem o outro lado da minha profissão, que é a de psicoterapia, né? Que a gente aborda. Existe uma questão que o ser humano ele carrega. O que, que é? Eu vou perguntar para você, vamos ver. O que, que é inveja para você? A inveja, Para você. ah, eu acho que é um sentimento que a gente, tipo, vê no outro, eu quero ser aquela pessoa, eu quero ter o que aquela pessoa tem. Por exemplo, um casal muito feliz. Eu invejo aquele casal porque eu não consigo ser assim. Nossa, aquele cara ganha bem, eu também quero ganhar igual aquele cara. Pelo menos na minha concepção, inveja seria isso. A gente foi ensinado culturalmente que a inveja ela é isso, né? E na Sim, verdade, a inveja, ela nada mais é no sentido original que é, eu não aceitar o bem, então eu negar o bem, a verdade, a beleza, a bondade, é eu dar o contra em tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, ou seja, eu dar o contra em tudo de bom que Deus fez pra gente. Então, isso seria inveja. a inveja que a gente foi ensinado, na verdade, ela é a cobiça, né? Ah, Então, a inveja original é não querer ver o próprio mal que habita dentro de nós. Então, por interessante. exemplo, já aconteceu de você contar alguma coisa muito boa para alguém e alguém dizer assim para você: "Ah, mas você teve sorte também, né?" Sim, oxe. Por Isso que, é que nunca isso inveja. aconteceu? Porque é um ataque que a pessoa faz em cima da sua felicidade, em cima do bem que você está vivendo. E isso acontece, quando eu disse que isso acontece muito com os dançarinos, com os bailarinos, é justamente por conta disso, porque nós somos, você que vem da arte, você sabe, nós somos pessoas que a gente está o tempo todo elevado quando a gente está dentro da arte. O nosso astral é diferente. Tá? Então a gente está o tempo todo aqui em cima. E o que, que a gente, como ser humano, tende a fazer? Caçar pelo em ovo, achar um É motivo verdade. para reclamar, para pegar e falar assim: ai, nossa, mas hoje eu tenho que ir trabalhar. Nossa, mas ai, esse final de semana eu tenho evento. Meu, que bom que você tem evento, que Tipo bom que naquele você tem baixo que astral, né? trabalhar. Entendeu? Então, assim, a gente vive numa correria louca, a gente vive, mas a gente é grato por isso, né? Só que muitos artistas, eles interrompem. É só a gente pegar como exemplo os que morreram. O Eminem House, Whitney Houston, por exemplo. Sim, Pessoas que vários, estavam vários. no auge da carreira e Ó, tem um recadinho acabaram aqui. se matando. Tem um recadinho aqui, hein? Dá uma olhadinha embaixo aí, ó. Aí sim. Eu também Aí te amo sim. muito, muito. Ele sabe que ele é o homem da minha vida. Eu não vivo sem ele. Aí sim, César. Declaração ao vivo, hein? Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Vai, vai, vai gerar corte, vai gerar Testemunha. corte, hein? Ó, estou treinando e acompanhando essa Ele tá excelente lá live. embaixo É isso aí, irmão. treinando. É isso aí, irmão. Eu tô aqui na Tamo academia, junto. ele tá lá embaixo treinando. É, mas assim, a gente, você como uma psicoterapeuta, né, formada, professor de educação física, professor de dança, na sua opinião, o que realmente precisaria ser feito, mas eu estou falando agora, né, a longo prazo, para que as pessoas fossem
entendendo melhor esse tipo de situação, abrindo mais o leque, a mente. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente, como, né, profissional, a gente tem que aparecer mais, colocar mais, né, ter mais coragem de trazer a nossa arte à tona, ter mais coragem de mostrar a cara, mais coragem de falar sobre, porque se você for fazer uma simples pesquisa na internet, buscando conteúdo sobre chair dance, você não encontra. É É verdade, vazio, você verdade. não encontra. Então, assim, para princípio, né, de Eu fiz e não conversa, encontrei. então, para você ter uma ideia, o primeiro campeonato de chair dance, ele aconteceu, o primeiro campeonato no Brasil, de chair dance, ele aconteceu em 2022, que foi o Champ Dolls, que foi o que a Grazi Brugner organizou junto com a Letícia Teles, que são as minhas professoras, lá no teatro na Bela Vista, que foi o que eu participei, o primeiro campeonato. Então, assim, isso pra gente foi uma vitória muito grande. Por quê? Com Foi um certeza. passo que a gente deu para colocar a modalidade já em ascensão. E Em para divulgar, no caso, né? 2020. Hã? E para divulgar também Sim, a arte, né? exatamente. O ritmo. Isso. Então, assim, precisa de mais divulgação, precisa de falar mais. Nesses últimos finais de semana, acho que há 15 dias atrás, mais ou menos, a gente teve o Festival do Chile. Então, assim, eu participei de maneira online representando o Brasil. A Letícia também representou o Brasil de maneira presencial lá. Muito legal. Então, lá fora, a gente vê que ele é visto de maneira artística e é muito lindo. E é É mais muito lindo. valorizado, né? É, e aí você vê aqui Mas, no Brasil, você olha, aí quando você mas fala assim, ah, eu sou professora de Chinese, a primeira coisa que as pessoas olham para minha cara e falam, nossa, mas você, o seu marido, né? Você deve fazer várias coisas para ele, né? eu ia, é essa resenha. A ideia é essa mesmo. As pessoas é isso mesmo, não tem Por nem como. quê? Porque lembra de dança no colo, que é o lap dance. O lap dance é Sim, diferente do chair dance. O lap dance, ele é a dança no colo, interagindo, é diferente. Só que assim, as pessoas têm uma visão distorcida pela maneira como foi apresentado para elas. Não é culpa delas, é culpa de quem colocou dessa forma, né? Então, acho que o primeiro passo, o primeiro pontapé é isso. A gente, como nós, né, linha de frente, as profissionais, as professoras da sim. área, a gente começar a trazer mais isso, né? A gente começar a falar mais sobre isso, formar mais essa rede de apoios, assim, né? Então, que nem a gente teve o campeonato, teve o Champ Dolls, a gente vai ter em 2025 outro Champ Dolls, que é o outro campeonato de chair dance. Então, a gente tenta se unir, né? Graças a Deus eu tenho muitos contatos, tenho muitas mulheres assim que me apoiam, que eu também faço questão Que de legal. honrá-las, de Show. apoiá-las também. Top. E as minhas alunas também me ajudam muito, né, para tentar trazer isso. Porque se não for assim, a gente não vai crescer. Inclusive, agora sábado, dia 29, meio-dia, no YouTube, vai estrear o videoclipe que eu gravei junto com o Junior Vox do Sampa Crio. Se vocês Legal. puderem assistir, essa já foi uma oportunidade assim muito grande que eu tive, que eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, é a chance que eu vou ter de mostrar a minha arte para as pessoas, Sim, de sim. apresentar a minha modalidade para o mundo, né? Então, assim, fiquei muito feliz, de verdade. Quando ele me convidou, primeiro que eu sou fã dele desde pequenininha, né? E É, aí, então, assim, ele me chamou, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí, que quando eu legal. parei para pensar, eu falei, nossa, mas é a oportunidade que a gente estava esperando, né? Das pessoas olharem com carinho pra gente. Então eu vou deixar aqui um convite feito para suas professoras, Letícia, qual é o nome da outra? Grazi Brugner. Grazi Brugner, para vocês virem aqui também conversar com a gente e falar também sobre a arte e para várias outras professoras também da modalidade. Aqui o perfil está aberto para vocês e é só chegar que a gente resenha. Tá feito Isso aí. o convite para vocês. Quando a gente fala de oportunidades, né,
na arte, é difícil mesmo. A gente vê que a dança em si, ela é desvalorizada, né? E não tô falando só do share dance, tô falando da dança. Ela é desvalorizada. Porque as pessoas estão acostumadas a ver sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Eu não vou citar nome, né? Mas a gente sabe que é sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Então, tem tanta gente, velho, com tanta qualidade, até igual ou melhor, mas que não tem a famosa grife, né? Não tem o QI, né? Não tem quem Sim, que indica, sim. né? Então, e da mesma forma que é no futebol, né? Então, assim, às vezes as pessoas que têm talento, elas às vezes acabam desistindo, acabam indo fazer outras coisas, mesmo com talento. Eu acho que isso Mas deveria. sabe uma coisa que eu percebo assim também, né, que isso é muito nítido, é que as pessoas elas estão acostumadas a viver numa uma massa assim engessada, né? Eu vejo isso pelos Verdade. workshops que eu dava, né? Um formato que eu fazia antes e o formato que eu faço hoje. E aí fora é muito assim, né? Workshops, vamos se colocar de dança, de chair dance, enfim. O que costuma se fazer? É criar-se coreografias e aí faz os passo a passos e essas mulheres aprendem o passo a passo daquela coreografia naquele workshop. Sim. Beleza. Que é até mais Eu fácil de tinha decorar. isso. Eu tinha um modelo assim. Só que aí, sabe quando lá no seu interior você sente e fala, meu, tem alguma coisa que tá errada. Uhum. Tem alguma coisa que não tá combinando comigo. E Não aí a tá Letícia legal. conversava comigo, falava, Dai, você precisa mudar alguma coisa porque não tá a tua cara, não tá a tua cara. E eu ficava, mais o quê? Mais o quê? E aí eu fui fazendo minhas reflexões e eu falei, é isso, é a psicoterapia, que eu preciso colocar de maneira mais profunda. Foi aí que nasceu o meu método, de enfiar goela abaixo nos meus workshops a psicoterapia. Legal. Então, Legal. hoje, as minhas alunas, elas aprendem o quê? A ter autonomia nos meus eventos para elas criarem as suas coreografias. Então, não Não você adianta. passar para elas. Exatamente. É o que eu falo para Legal. elas. Eu não quero criar robôs reprodutórios. Eu quero desenvolver mulheres que sejam elevadas, que tenham autoestima, que saibam se amar, que saibam se olhar, se permitir, que sejam corajosas e que inspirem outras mulheres. É isso que eu quero para elas, né? E graças a Deus está dando certo, porque elas entenderam o propósito. Então, eu acredito que faz muito mais sentido quando a gente trabalha assim, porque senão fica sempre mais do mesmo. Fica sempre mais de tipo, putz, a dança da modinha lá do TikTok, da rede vizinha, né? Então, assim, Agora já foi. Vai fica virar sempre do corte. mesmo. Mas já foi. Mas já foi. Não Já é nada, não falei. é nada. Não é nada, já falou, já era. É, A gente, quando a gente fala sobre esses assuntos, né, mais técnicos, né, de coreografia e tal, é que nem você falou, nada mais é do que uma forma de você poder desenvolver algo que seja fácil e que a pessoa consiga decorar, né? Decorou, tal, aprendeu, ficou legal, e aí você vai fazendo vários workshops assim, né? Agora, quando você monta uma dança que nem que você usa o pessoal, o sentimento da pessoa, que são chamados, no caso, passos livres, né? É outra coisa. É até bonito exatamente. de você ver. Porque assim, não é coreografia. Não é coreografia, não é algo que você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É algo que sai de você, é algo assim que transpassa. Que É transpassa. isso. E até mesmo quando você, que é dançarino ou dançarina ou professora, que você vê a apresentação, você fala, nossa, que é isso? Que é o que bate. Então eu fico imaginando essas mulheres com essa reconstrução, com esse trabalho bonito que você faz. Pô, imagina depois de todo esse processo aí, como que essa pessoa não fica. Já vieram te agradecer? Ó, Dai, Não entendi. obrigado, porque já vieram elas te agradecer, ó, Dai, pô, obrigado, mudou a Sim, vida da gente. E aí, como sim. você fica? Chorando.
É chorona, é chorona? É, tem uma aluna que ela começou comigo, ela era bem retraída, né? Ela é aquele formato plus size todo bonitinho, assim, né? Com o rosto bem lindo, a Gabi. E ela veio assim de um histórico assim, né, meio complicado também no começo. E eu lembro até hoje que a mensagem que ela mandou pra mim, porque eu dava personal pra ela na musculação, e eu vivia enchendo o saco dela, falava: "Meu, você tem que voltar a dançar", porque ela fazia balé quando era pequenininha, né? Eu falava: "Por que você não faz uma aula de share dance comigo pra você tentar se animar, pra você se conectar com você?" Ela: "Ai, Tchuca, tenho vergonha, não sei o quê." Eu falei: "Meu, vamos, vamos." E eu enchendo o saco. E aí ela me mandou mensagem num certo dia à noite falando assim: "Tchuca, tava pensando no que você tava falando. Eu quero ser como você. Eu quero ser aquele tipo de mulher que passa na rua e as pessoas olham e falam: nossa, que todo mundo olha, sabe? Que todo mundo admira. Que quando passa as pessoas admiram, que as pessoas mexem ou apenas comentam, né?" Ela falou assim: "Eu quero ser como você, eu quero dançar como você." E aí eu falei pra ela, falei: "Então vamos." E aí ela começou a dançar comigo, e eu lembro que ela só vinha treinar de camisetão, camisetão e leg. E ela, por ser plus size, né, ela tinha muita vergonha. E aí teve uma aula que ela chegou, ela veio na rua, de top e leg. Quando eu vi ela chegando na academia, eu não acreditei. Eu falei: "Mentira." Falei: "Você veio assim?" "Eu vim." Eu falei: "Você veio desse jeito?" "Eu vim." Falei: "Eu não acredito." Falei: "Quem é você?" Legal. E aí, dali foi, era outra pessoa. A Gabriela hoje, Legal. ela participou o ano passado comigo do campeonato e ela foi campeã Que legal. no, na modalidade, né, dentro da categoria dela, Baby Dolls, que era de iniciação. Então, para mim, foi um orgulho muito grande como professora, como mentora, de ver uma pessoa que veio do nada, né, foi se moldando, se formando ali, e de repente ela estava no pódio ali junto comigo, foi campeã de algo que nem eu imaginava que eu ia chegar tão longe como eu cheguei, né? Então fiquei muito feliz por ela, né? Eu falo para ela hoje, até hoje, eu falo: a alegria delas é a minha alegria. Então eu fico muito feliz com o desenvolvimento de todas elas. Eu choro, eu sou chorona. Quando elas me dão feedback, eu sou manteiga. É importante, né? A gente, você como professora, né? E como amiga delas também, queira assim, queira não, acaba se tornando amiga, né? Começa como professora, mas termina como amigo, né? Hoje, hoje, na sua opinião, né? As mulheres hoje, elas, dentro da sociedade, assim, no geral, você acha que elas são bem ou maltratadas? Eu vou dizer que tudo é uma questão de escolha. Eu sei que tem algumas que vão, talvez eu faça, e tá louca? Mas assim, tudo é uma questão de escolha. Cabe a nós escolhermos sermos bem tratadas ou sermos maltratadas. Ah, Dai, mas o cara tá brigando com a menina ou fulano distratou a mulher. Tudo bem, mas você tem o livre arbítrio. A De gente é escolher livre se para fazer fica ou se o sai? bem. Hã? De escolher se fica ou se sai? A gente é livre para fazer o bem e não o que bem entende. Então, por que que eu digo que tudo é uma questão de escolha? Porque eu vivi isso. E foi uma escolha minha em um determinado momento ter deixado o outro me maltratar, ter deixado o outro me agredir, porque eu cheguei a apanhar. E quando chegou nesse nível, foi a hora que Difícil. eu falei: isso não é para mim. Mas eu deixei chegar num nível gravíssimo para tomar uma atitude. E não deveria. Então, existem mulheres que estão nessa condição, e às vezes eu entendo, como mulher, como psicoterapeuta, eu entendo que às vezes é muito difícil de sair disso sozinha. E por isso que eu falo, precisa conversar com alguém, você precisa colocar para fora.
Porque a partir do momento que você não põe para fora, você tá pactuando, concordando com a atitude errada que o outro tá tendo com você. E para ele vai estar tudo bem se ele te Com maltratar. certeza. Da mesma maneira que eu escolho também ser bem tratada. O meu marido, ele me trata como se eu fosse a única mulher da face da terra. Ele me trata como se eu fosse uma rainha. Tanto que eu falo pra ele, eu falo, você é a joia que estava lá no fundo do baú que eu resgatei. Porque realmente ele me trata muito bem. Eu nunca tive um relacionamento como eu tenho. Esse relacionamento que eu tenho com ele, eu nunca tive na minha vida. Então, foi Legal. uma escolha, né? Então, a gente escolhe dessa maneira para tudo. Isso no nosso trabalho, isso no nosso relacionamento, isso na nossa família. São E aí, escolhas. César, você é o cara, hein, fi? Acabei de ver que você é o cara, hein, pai? Ah, te mandar um recadinho. Vocês que gostam de futebol, entra lá no perfil do nosso moleque lá, @Juan _atleta, né? Vocês vão ver os vídeos de jogos dele, jogos oficiais, inclusive final de semana aí tem semifinal, né? Torres vai jogar semifinal aí da Copa na Ribeirão Pires. Então, vocês acompanham o trabalho do cara. O Juan jogou no Grêmio-Maense, né? Disputou o Paulista, jogou no Grêmio-Maense, só que agora tá sem time profissional, né? Tá correndo na várzea aí com Torres para não ficar parado. Vocês entram lá no perfil dele lá, Instagram, @Juan _atleta. Vocês vão ver os vídeos lá do jogador cara aqui de casa. Muito lindo o seu trabalho, né? Um trabalho que colhe frutos, né? E eu acho que hoje em dia, numa sociedade que a gente vive que é tão fechada, que é tão cada um, né? Só vê só o seu próprio umbigo e você tirar um tempinho para poder resgatar essas mulheres que já vêm dilaceradas, já vêm no chão, basicamente, né, se arrastando, e você levantar essas mulheres, isso aí, eu tiro o chapéu. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. E aqui você encontrou agora uma pessoa que vai fortalecer o seu trabalho. É que nem eu falo, a gente vê muita gente aí que tem muitos seguidores, blá blá blá, blá, blá muito de, né? Só que ninguém estende a mão para ninguém. Então, assim, toda a galera que passa aqui na resenha aqui com a gente sempre tá repostando, colocando nos stories. Estamos sempre, ó, galera, segue lá, ó, dá uma força ali, né? Porque assim todo mundo cresce, né? O ideal é isso, é todo mundo crescer junto. Sim. Um ajudando o outro, né? Uma retroalimentação. Né? Eu te ajudo, você me ajuda e assim vai. E quem dera, vamos falar de mulheres, né? Se mais mulheres fossem assim, se ajudassem, né? Porque nem todas pensam dessa maneira. Existem algumas mulheres que olham para outra e falam: Nossa, olha lá como ela tá. Nossa, mas olha, não sei o quê, né? E isso é, assim, é uma pena. É uma pena. Eu faço o meu trabalho com muito carinho, com muito amor. Esse final de semana eu tenho um workshop, né? Workshop solidário, que a gente vai fazer aqui na academia em prol do Rio Grande do Sul. Eu pedi para as minhas alunas, né? Para a gente poder estar fazendo a doação lá para o Sul. Então, tem mais ou menos 22 mulheres que vão participar. Nossa, que Algumas legal, eu ainda não tive contato com elas ainda, né, que dentro da legal. dança. É a Uhum. primeira vez, mas assim, são novas vidas que eu vou poder tocar. São novas sementinhas que eu vou poder plantar. E assim elas vão poder plantar lá fora também. Amanhã eu tenho o meu grupinho de idosas que eu vou dar aula para elas também, né? Então, e assim vai. Que legal, que legal. Vai fluindo, né? Tipo, começa a fluir e você fala, não, eu só vou, já era. Sim, graças a Deus. Ó, Graças a Deus. o César mandou uma outra mensagem aqui. César, eu vou ler, hein? Vou ler. Ó, sim, meu amor, e vai ser sempre tratada assim até o resto da minha vida. Meu amor, caraca, virou corte, filho, vai virar corte, vai virar corte, vai virar É corte. assim. Só te falo isso. E você, César, tô te convidando pra você vir conversar também de futebol de várzea comigo, hein?
Ela tá convidada, intimado, não tá nem convidado, tá intimado. Eu vou te mandar depois o contato dele. Tá certo, tá certo. A gente, eu pelo menos eu falo assim por mim, né? Eu fico muito feliz de falar com pessoas da arte, né, da dança também, porque é especial. Eu sei que é especial para cada um na sua modalidade, no seu ritmo. É especial você ser lembrado, né? Porque assim, a gente vê hoje em dia a arte, eu vejo muitas coisas, né, sobre dança, sobre teatro, fora do país. Eu acho assim que é muito mal cuidado ainda aqui, aqui na América do Sul, no Brasil. Eu vejo arte nos Estados Unidos, Canadá, Europa, mesmo na Rússia, meu, o artista ele é tratado de outra forma. É de outra forma. E assim, quando você volta pra cá, meu, é difícil pro cara arrumar uma bolsa para fazer um curso, é difícil pro cara arrumar uma bolsa na faculdade para fazer um curso, é complicado. E assim, não sei se você também vê assim, mas com certeza eu acho que você já deve ter visto alguma coisa parecida, mas é sofrido para Sim, quem é da dança. A sim. verdade é essa, é sofrido. Se você quiser ser um artista aqui, né? Se você quiser mostrar um pouco da sua arte, você tem que ralar muito. Você tem que fazer o seu corre, né? Você tem que dobrar os seus esforços para você poder conseguir isso, porque senão você não consegue, né? Infelizmente a gente vive num sistema governamental, né? Os senhores governantes que me perdoem, mas a gente vive num sistema público que está muito mais preocupado com escassez, com coisas pequenininhas, né? Do que com coisas que vai beneficiar a sociedade de verdade, como, por exemplo, integrar as nossas crianças, né? A nossa sociedade verdadeiramente dentro da arte, de oferecer mais projetos, mais programas, né? Culturais, né? Muito mais. Aí vão falar, ah, Dai, mas já existe, tudo bem, mas dá para fazer mais. Quantas obras tem parada por aí? Aqui em São Paulo mesmo tem muitas obras que estão inacabadas. Muito dinheiro jogado fora com coisas desnecessárias, E né? não é Eu só fico aí não, pô. olhando, é ridículo. É ridículo. Então, assim, minha mãe sempre falava, futebol, política e religião são coisas que a gente não discute. Mas tem coisas que a gente também não dá para fechar os olhos e fazer de conta que a gente não tá vendo. Que Não tá na tem cara, né? como. Tá escrachado, entendeu? É complicado. Inclusive, aqui no perfil tem o nosso vídeo aqui de samba do malandro, né? Feito, e a gente vai estar para lançar outro e estamos para voltar aí também nos palcos. Logo, logo a gente vai estar de volta aí com o show do samba do malandro. Inclusive, já tem figurino tudo prontinho, tá tudo guardadinho, já tá esperando só o melhor momento para que a gente volte aí nos palcos aí para voltar a ser apresentado também. E aí, vocês vão ver o vídeo aqui, lá no canal do YouTube, no TikTok nosso, puta, falei também, porra, agora já era no Kawaii, no Facebook. Então, estamos também aí de volta na estrada, né? Renovação, envelopes e tal, parâmetros e tal entrou também. Um abraço para vocês, né? E a gente sempre, a gente sempre fica muito feliz de ouvir a história, né, de cada pessoa que vem aqui. E eu fiquei muito feliz de conhecer você, conhecer também o César, né? Ver a alegria que vocês têm, a entrosamento que vocês têm, que dá para perceber que é bastante, né? É só dessas brincadeiras aí, essas palavras que vocês falam, essas declarações um com o outro, já dá para ver que vocês são um casal que tem uma sintonia muito alta. Sim. E eu fico muito, muito feliz mesmo de ter conhecido um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua arte. E eu falo isso para todo mundo. O papo bom ele flui e vai, ele some. Quando você vê, já foi. Então, eu quero Ah, te agradecer pela sua participação e quero que você obrigada. fique à vontade para você deixar suas redes sociais todas aí para a galera seguir seu trabalho. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, gratidão, né? Acho que gratidão é a palavra certa, não é nem obrigada. É gratidão pela oportunidade, pelo espaço que você me deu. Quando você me fez o convite, a primeira vez não deu muito certo, né? É Porque não normal, pô, tinha, correria. né? Não tinha tempo.
Mas é como Correria. você falou, a gente vive numa loucura, numa correria, e aí, graças a Deus, hoje deu tudo certo. Então, obrigada por ter aberto o espaço para eu falar um pouco do meu trabalho, para eu falar um pouco da minha modalidade, que eu defendo com unhas e dentes, né? Tá certo. Até o fim, né? Fale o que quiser falar, mas eu defendo até o fim. E eu quero deixar o convite para as meninas que estiverem aí assistindo, que nunca fizeram, né? E os maridos, por favor, incentivem as suas esposas e namoradas a praticar algo por elas e para elas. Porque antes de fazer para vocês, elas têm que fazer para elas, né? Então, que elas possam também fazer uma aula com alguém que seja próximo delas, ou se quiserem vir até aqui a Humanas Academia me conhecer, as portas estão abertas e eu vou ficar super feliz. E você também, quando você puder, apareça por aqui para nos conhecer. Com certeza. Com certeza. O convite Vamos está e com o maior feito. prazer. Vamos e A com o gente maior está aqui na Zona prazer. Norte. O Instagram? É Humanas Academia, o da Academia Humanas Academia. O meu Instagram é dai.amorim.cherdense. É isso aí, pessoal. Sigam os dois perfis que ela falou, os dois perfis, né? Vão lá, curtam, comentem, compartilhem, né? Deixa o joinha lá nas postagens dela, que é da hora, repostem, posta nos seus stories, divulga, dá uma força também aí. E se inscreva no nosso canal, hein? Essa live vai estar lá daqui a pouco. E também outras redes sociais, com os nossos cortes. Facebook, X, Kawaii, TikTok. E um grande abraço aí para você, Dai, César. Obrigada. Tamo junto. Amei conversar com você. E tamo junto Gratidão. na parceria. Gratidão. Precisando, tô por aqui. Vai ser sempre muito bem-vindo. Pode contar comigo. Muito obrigado. Imagina. Beijão. Tchau, tchau.